Olá a todos, vamos começar a nossa aula sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Esses slides estão disponíveis para vocês. Vamos continuar nossas aulas remotas, online. Espero que todos estejam bem, se cuidando. A saudade é grande de voltar para as aulas presenciais, mas vamos lá, juntos que a gente consegue. Revisando a ideia de ângulo. O que é ângulo? Ângulo é a região do plano limitado por duas semirretas de mesma origem, cujo ponto de interseção chama-se vértice ou origem. O ângulo nada mais é do que uma abertura entre duas semirretas. Essa abertura ela tem uma certa quantidade de graus. E de onde é que surgem os graus? Eles surgem lá no Egito, com os egípcios quantificando o ano em 360 dias, e para eles, cada dia representava um grau. Assim, 360 dias representam 360 graus. Daí a ideia de que um giro da Terra completo em torno do Sol é um ano. Então, para eles, representava uma circunferência completa. Classificando ângulos quanto à sua abertura. Ângulo agudo é aquele que tem de 0 até 90 graus, é esse mais fechadinho. Ângulo reto é o ângulo em forma de L, ele tem exatamente 90 graus. Ângulo obtuso, ele varia de 90 até 180 graus, é esse mais aberto. O ângulo raso é o que mede a metade de uma circunferência. E o ângulo de uma volta completa é o de 360 graus, ou seja, o ângulo de uma circunferência. Nós utilizamos o transferidor para medir o ângulo. O transferidor é a ferramenta matemática que utilizamos para saber a quantidade de graus. Trigonometria, o que é isso? Tri quer dizer 3, gono quer dizer ângulo, e metria quer dizer medida. Então, trigonometria é a medida de 3 ângulos, ou seja, um triângulo. A trigonometria é o ramo da matemática que a gente estuda as razões em um triângulo, seja ele retângulo ou não. E a gente toma como referência algum de seus outros ângulos agudos. Como vocês sabem, a soma de 3 ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se um é 90 para formar um triângulo retângulo, os outros dois vão ser ângulos agudos. A gente aplica a trigonometria em diversos campos do conhecimento, em engenharia, astronomia, ciências naturais, na matemática mesmo, física e química. Então, é um estudo muito importante em nossa vida. E o que são essas razões trigonométricas fundamentais? Elas são 3. A gente chama elas de seno, cosseno e tangente. São nomes um pouco complicados a princípio, mas a gente vai tendo que decorar, memorizar, aprender mesmo. Seno, cosseno e tangente, ok? Estamos vendo aí na imagem um triângulo retângulo, ABC. São os vértices desse triângulo. E o ângulo agudo ali, ó, pintadinho de amarelo, é o ângulo θ, ok? A hipotenusa é o maior lado de um triângulo. O ângulo agudo, ele vai ter um lado oposto e a gente chama ele de cateto oposto. E esse ângulo agudo vai ter um lado adjacente a ele, ou seja, vizinho. Então a gente chama de cateto adjacente, ok? Então no nosso triângulo aí, retângulo, hipotenusa é sempre o maior dos lados e os outros dois lados são chamados de catetos. Cateto oposto e cateto adjacente. Então, deste modo, associados ao ângulo, definimos as seguintes razões. O que é uma razão? É uma fração. Uma fração que tem numerador e denominador. Ou seja, as divisões entre os lados do triângulo em questão.
As razões estabelecidas são chamadas de razões trigonométricas fundamentais de um ângulo agudo e são chamadas respectivamente de cosseno, seno, tangente do ângulo, como eu já falei. Vamos conhecer agora cada uma delas em suas particularidades. Temos aí o triângulo retângulo ABC de ângulo agudo alfa. Vamos conhecer o seno. O seno é formado por o lado oposto e a hipotenusa. Ou seja, em todo triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então a gente vai usar ali, ó, o lado oposto ao ângulo alfa. Vou deixar em destaque de novo, ó. Vocês estão vendo aí. E a hipotenusa. Então nós vamos pegar o valor, usar o valor do cateto oposto e usar o valor da hipotenusa e dividir eles entre si. Cosseno de um ângulo. O que é o cosseno de um ângulo? É quando a gente utiliza o cateto adjacente e a hipotenusa. Vamos conhecer. Em todo triângulo retângulo, o cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, nós vamos usar o lado adjacente, o cateto adjacente, olha aí em destaque de novo, e a hipotenusa. Olha aí, estando em destaque. Tangente de um ângulo. O que é a tangente de um ângulo? É quando a gente divide os valores do cateto oposto e do cateto adjacente. Em todo triângulo retângulo, a tangente de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto e a do cateto adjacente a esse ângulo. Então, vão ficar em destaque cateto oposto, olha lá aí, e o cateto adjacente. Olha lá aí, colocando em destaque esses dois valores, esses dois lados. Vamos ver um exemplo mais simples de como isso acontece. Em um triângulo retângulo, eu tenho dois lados. O lado AB, que mede 15 unidades. E o lado BC, que mede 25 unidades. Se eu analisar o cateto oposto, ele vai ser o 15. E se eu analisar o 25, vai ser a minha hipotenusa. Então, vai ser dado da seguinte maneira. Vai ser feito da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui o apontador laser. Então, fica cateto oposto, 15. E a hipotenusa, 25. Para ter um cateto oposto e uma hipotenusa, a gente tem então aqui, ó, o seno do ângulo. Seno do ângulo vai ser a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Divide o cateto oposto e divide a hipotenusa. 15 dividido por 25, o seno desse triângulo é 0,6. O seno do ângulo, perdão, é 0,6. Agora outro exemplo. Vejam que neste exemplo aqui anterior, a gente dividiu o cateto oposto pela hipotenusa. Deu 0,6. Agora nós temos uma medida que é 20. Essa medida está adjacente ao ângulo. Então, essa medida é o cateto adjacente. E nós temos aqui, ó, 25, que é o maior lado do triângulo. Então, é a hipotenusa. Nós vamos calcular da seguinte maneira. É o cosseno agora, ok? Cosseno do ângulo vai ser
Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. 20 dividido por 25, 0,8 é o cosseno do ângulo alfa. Mais um exemplo, 15 e 20. 15 é o cateto oposto e 20 é o cateto adjacente. Dessa forma, nós vamos ter tangente do ângulo alfa, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que vai ser 15 dividido por 20, 0,75. Então, o seno, cosseno e a tangente do ângulo são as razões trigonométricas fundamentais em um triângulo retângulo. Ok? Lembrando que esse slide está disponível para vocês. Estou fazendo aqui a explicação, ok? Essa atividade, ela foi pedida para vocês também, para vocês copiarem no caderno de matemática, óbvio, e respondê-la corretamente com a explicação do slide. E eu estou reforçando agora, ok? Vamos lá então ver o que foi pedido. É o seguinte: a ideia de tangente. Usaremos a palavra tangente para associar a medida do ângulo de subida. A medida do ângulo de subida com o índice na mesma subida. A tangente do ângulo de subida é igual ao índice de subida a ele associado. Então nós temos aqui uma rampa, né? Uma rampa de ângulo alfa. O afastamento ele é horizontal e a altura ela é vertical. Temos aqui um rapaz lá no topo da rampa. Tangente de um ângulo de subida vai ser a altura dividida pelo afastamento. A altura dividido pelo afastamento. É o nosso índice de subida. E aí a professora diz aqui para vocês: agora já temos o conhecimento necessário para resolver a situação da abertura deste capítulo. Como você resolveria? Vamos lá resolver. Vai ser da seguinte maneira. Foram dadas duas rampas de acesso, ok? A altura da primeira é 3 metros e o afastamento da primeira é 4 metros. A segunda rampa, ela tem uma altura de 5 metros e um afastamento de 7 metros. A pergunta é a seguinte: sem conhecer os ângulos de subida, como saber qual destas duas subidas é mais íngreme? Ele quer saber qual das duas subidas é mais íngreme, ok? Então nós faremos da seguinte maneira. Subida 1 está ali em destaque. Subida 2 também está ali em destaque. Basta dividir a altura pelo seu afastamento. Então vai ser da seguinte maneira. Subida 1, 3 dividido por 4 dá 0,75. E subida 2, 5 dividido por 7 dá 0,71. Vamos rever então. A primeira subida, ela tem 0,75 como índice de subida. Olha ali em destaque, aqui ó, índice de subida. Ela possui 0,75. E a subida 2 possui 0,71 como índice de subida. Então, assim, a sua atividade ela vai ter como resposta a subida 1, que é maior que a subida 2. Então, essa rampa ela é mais íngreme do que a segunda. A primeira rampa ela é mais íngreme do que a segunda. E assim a gente responde a nossa atividade que ficou da semana passada, ok?
Quem acertou, coloca um Czinho de certo. Quem errou vai ter que refazer, ok? Colocando a resposta correta. E essa questão, você tem que copiar ela no seu caderno. Vamos praticar mais sobre as razões trigonométricas. Vamos lá, então. Em destaque no triângulo retângulo, você está vendo que a hipotenusa é o maior lado, o cateto oposto ao ângulo alfa e o cateto adjacente ao ângulo alfa. Por que cateto oposto? Porque ele está ao lado contrário do ângulo agudo. E por que cateto adjacente? Porque ele está perto, ele está próximo. Cateto oposto está oposto ao ângulo alfa. E cateto adjacente está próximo, está perto, sempre em relação ao ângulo agudo. Vamos mais à frente. Temos aqui outra imagem, triângulo retângulo. O maior lado é a hipotenusa. Temos aqui um ângulo de altura de 40 graus e a altura H. Podemos observar que o cateto oposto é a altura H ali, ok? Hipotenusa é o maior lado do triângulo e o cateto oposto é o lado contrário ao nosso ângulo agudo. Outra coisa importante, se fôssemos usar uma razão trigonométrica aqui, a gente usaria o seno. Por que o seno? Porque é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ok? Vamos ver agora um exercício. Diz assim: o triângulo formado pela relação satélite e antena, temos aqui a antena, né? Temos aqui o satélite, apresenta uma altura de 839 quilômetros. Então quer dizer que o satélite ele possui uma altura relativa de 839 quilômetros a esse ponto de referência, ok? A pergunta é, qual é a distância da antena até o satélite? A distância está sendo chamada aqui de S. Nós temos a altura relativa, que é de 90 graus. A distância da antena até o satélite, que é S. E um ângulo de altura, né, de 57 graus. Uma abertura de 57 graus. E aqui alguns dados da pergunta para você utilizar. Se você for calcular o seno, você tem que usar 0,839. Se você for utilizar o cosseno, você tem que utilizar 0,545. E se você for usar a tangente, você vai usar 1,54. Ah, professor, mas eu não sei como usar seno, cosseno e tangente. Vamos ver agora. Ó. A hipotenusa já apareceu ali, ó. Por que a hipotenusa é o valor S? Porque ele é o maior lado do triângulo. Se ele é o maior lado, ele é a hipotenusa. E como é que eu sei que ele é o maior lado? Porque ele está contrário ao ângulo de 90. Ó. Então, a hipotenusa é S. E já apareceu para vocês. Cateto oposto também apareceu aqui. Ó. Ele é oposto ao ângulo agudo. Então, nós temos o cateto oposto e nós temos a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Se apareceu para você, estudante do primeiro ano, cateto oposto e a hipotenusa, bem, então prosseguindo, nós vamos ter o seguinte. Seno é a nossa razão trigonométrica, ok? Vamos usar o valor que a própria questão nos mostra, nos dá, ok? Vai ser o seno de 57 graus. Você vai dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Já temos aqui, ó, o seno é 0,839. O próprio enunciado já mostrou isso pra gente. O cateto oposto é 839, tá aqui também. E S é a hipotenusa. Meios pelos extremos é a relação que você vai utilizar. Então vai ficar
Meio multiplicado por meio, extremo multiplicado pelo extremo, é aquela relação cruzada que usamos em sala já. Vai ser 0,839 vezes S igual a 839, ok? S vai ser 839 dividido por 0,839, porque aqui ele está multiplicando. Do outro lado ele vai passar dividindo, e S é uma distância que vale 1.000 km. Então a distância antena até o satélite, ela é uma distância de 1.000 km. A distância da antena até o satélite é uma distância de 1.000 km. A altura relativa do satélite é 839 km e nós usamos a relação seno. Mais uma pergunta para nós aqui, ó. Sabendo que a imagem abaixo representa uma rampa, com uma distância horizontal de 500 metros, olha aí para nós, 500 metros, uma altura relativa x e um ângulo de inclinação de 20 graus, calcule a altura dessa rampa utilizando a razão tangente. A própria questão já disse que era a tangente, então a gente vai usar a tangente de 20, 03640 é o valor que nós vamos utilizar para a tangente de 20 graus. Precisamos saber quem são os valores: hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto, x, já está aqui, ó, porque ele está oposto ao ângulo de 20 graus. Cateto adjacente já está aqui também, ó, porque ele está vizinho ao ângulo agudo de 20 graus. Ah, professor, e cadê a hipotenusa? Por que a gente não utiliza? Porque a hipotenusa aqui não vai servir para a tangente. Então, toda vez que você quiser usar a tangente, você vai ter que ter o cateto oposto e o cateto adjacente, ok? Então, vamos lá, ó. Tangente de 20 graus divide o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 20 graus é o x, que é o cateto oposto, pelo 500, que é o cateto adjacente. 03640 é o valor que a questão nos deu, x é o cateto oposto e 500 é o cateto adjacente. Faz aquela relação meios pelos extremos, feito isso, nós vamos ter 03640 vezes 500, multiplicou, dá 182 metros. Então, essa altura x, ela possui um valor de 182 metros. É o cateto oposto. Cateto adjacente é o 500, que é 500 metros. E não temos a hipotenusa, ok? Lembrando, pessoal, que as três razões trigonométricas fundamentais e principais, seno divide o cateto oposto pela hipotenusa, cosseno divide o cateto adjacente pela hipotenusa e tangente divide o cateto oposto pelo cateto adjacente. Temos aí agora uma questão, um desafio que vai ficar para vocês, ok? Vocês vão copiar no caderno e vão responder também no caderno, ok? Qual é a altura aproximada do poste representado pela figura abaixo? Aí a questão diz, use o seno de 37 graus, que é dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Então vamos lá usar o seno de 37, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A própria questão já fala para você, ó, que você tem que usar o seno, ok? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ok? A própria questão já fala. E se a questão está falando para você usar o seno, é porque você vai usar essa unidade aqui, ó, esse valor, ok? Que eu estou marcando. 06018. 0,6018 é o valor que você vai utilizar para calcular o seno.
Quem é que você vai calcular nessa situação? Quem você vai usar nessa situação? Vai usar os seguintes valores. 37 graus é o ângulo de abertura, é o ângulo agudo. 10 metros já está apresentado para você. E H é a altura do poste, que também está apresentado por você. Como é que você vai calcular? H é o seu cateto oposto. E 10 é o seu cateto adjacente. Não, não é o cateto adjacente. É a hipotenusa. Ok? Então, H é o cateto oposto e 10 é a sua hipotenusa. Não, não tem cateto adjacente nessa situação. Vai ficar então o seguinte, você pega esse valor de 0,6018, que é o valor do seno de 37, e já multiplica direto pela hipotenusa, que é 10. E assim você vai achar o valor, ok? Conto com vocês, copie essa questão no seu caderno, desenhe também a imagem, é importante, e responda que na próxima aula trarei a resposta correta desse exercício. Fiquem bem, fiquem em casa, conto com vocês, um abraço.